Shalom, querido, shalom, boa noite. Hoje entrando um pouquinho mais tarde, né? Quase 10 horas da noite aqui em Rondônia. Mas vamos que vamos, né? Hoje a nossa pauta, que vai ser lançada lá no grupo, é uma pauta sobre Moloque. A gente deu uma pincelada acerca de algumas características e atuações dele lá no vídeo de Cronos, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais, falando biblicamente sobre quem é esse ser. Tem várias passagens no Antigo Testamento, né, que relata, e a gente caracteriza muito ele acerca do Deus que recebe, né, esse sangue do aborto. Mas vamos entender um pouquinho melhor quem ele era, né? Moloque, na Bíblia, né, no original, é Meleque. E essa palavra significa rei ou governante, né? E era exatamente isso que ele fazia. Ele atuava no meio dos amorreus, dos amonitas, e ele era o principal deus daquele povo. Ele recebia os cultos, a adoração. Lembra quando a Bíblia fala, o rei fulano não derrubou os altos, né? Geralmente os altos estavam ligados a grandes sacrifícios. E Moloque era um dos principais deuses que recebiam adoração dentro desses ambientes altos, né, que a Bíblia fala. Então, ele governava sobre esse povo e colocando de uma forma simplória, né, ele é aquele que reina ou aquele que governa. Moloque era o deus dos amonitas, ele era adorado em vários lugares ali naquela região, inclusive, queridos, na terra de Canaã, que era a terra prometida, né, que era o lugar do povo de Deus. Os amonitas, eles acreditavam que Moloque traria vitalidade ou uma vida mais longa e traria prosperidade. Queridos, vamos lá. Deus deu todas as ordens, todas as regras, inclusive sobre as regras sanitárias, né, de como o povo deveria se mover com o tabernáculo ali no deserto. Deus apontou tudo, né, aonde seriam os lugares de banho, de higiene pessoal, de fezes, de urina, de cadáver, como que deveria ser feito tudo isso, porque aquele tempo não era como hoje, né? Adoeceu, vai no médico, tem um antibiótico, né? Então, eu acredito que o nível de mortalidade naquele tempo deveria ser bastante elevado. E daí, imagina, no meio disso tudo, né, aparece um Deus que fala assim, olha, se você fizer sacrifícios a mim, eu vou te dar vida longa, você não vai precisar morrer logo não. Eu vou te dar vida longa e eu vou te dar prosperidade. Era assim que Moloque se apresentava para aquele povo. Então os amonitas acreditavam nisso e eles ofereciam, né? Não era só o filho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tinha alguns outros sacrifícios, mas geralmente quando chegava no ponto do sacrifício da criança, geralmente era o primeiro filho. E daí, queridos, olha que coisa assim maligna, né? Lembra que a Bíblia fala que o primeiro filho era consagrado ao Senhor e ele tinha dupla porção de herança. E daí o que Moloque vem para fazer? Não. O primeiro filho não vai ter dupla porção de herança, ele não vai ter essa grandeza, o primeiro filho será meu. Então o Senhor estava dizendo assim, olha, o primeiro filho consagra a mim, e Moloque estava dizendo, o primeiro filho sacrifica a mim. Queridos, e isso é muito sério, né? Porque na verdade, Moloque queria aquilo que era oferecido ao Senhor, aquilo que era entregue ao Senhor, como uma porção do Senhor, né? Moloque vinha para roubar. E talvez dentro disso fique uma chave, né? A gente falou acerca de Cronos, que atua juntamente, e algumas linhagens até diz que é o mesmo Deus, que é Moloque, que paralisa, né? Que escraviza, e a gente vê agora ele se posicionando para querer o primeiro filho, e talvez isso seja uma deixa para nós de que Moloque continua querendo os nossos primogênitos, queridos.
continua querendo aquilo que o Senhor nos deu, essa herança, né? Porque o filho primogênito, ele vem carregado com essa porção dobrada de herança, né? E Moloque quer exatamente isso, né? Roubar o que o Senhor está instituindo e o que o Senhor está fazendo. A aparência do deus Moloque. A aparência de Moloque, como que ele se apresentava, né? Moloque tinha uma estátua, porque na verdade o próprio Deus, ele era um forno, né? Onde era oferecido às crianças em sacrifício. Mas como que era a aparência dele? Ele tinha um corpo humano, da cabeça para baixo ele tinha um corpo humano, o ventre dele era como um forno, né? Onde eram oferecidos sacrifícios. A cabeça dele geralmente era de boi ou de leão. E aqui, queridos, fica uma outra questão. O leão representa governo, representa aquele que vai à frente, né? Tanto que o próprio Cristo é representado pelo leão. E o boi é aquele que representa a força e o serviço. Então, Moloque se apresentava como rei, com cabeça de leão, ou como boi, aquele que estava servindo. Olha o nível de engano, queridos. E aqui fica uma outra questão importante, uma outra chave importante para nós, que os espíritos malignos, sejam tronos, principados, potestades, dominadores, independente do que seja, eles sempre vão se aparecer, eles sempre vão se apresentar com uma forma sutil ou com uma forma que a gente confunda, falando, isso é Deus. Lembra que a Bíblia fala que os espíritos, eles podem se apresentar como anjos de luz para enganar quem, queridos? Não é para enganar o ímpio ou aquele que está fora, é para enganar a igreja, é para enganar os salvos. Então, nós precisamos, tem um ditado popular, eu não sei se você já escutou, mas eu escutava muito isso do meu pai, nem tudo que reluz é ouro. Né? Existe o falso. Como que a gente detecta o falso? Analisando e conhecendo o verdadeiro. Então, não é a aparência, né? Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro, a forma do Deus verdadeiro, porque quando aparecer o falso, a gente fala, opa, esse aí é falso. Esse aqui não é o Deus verdadeiro, não. Em Levítico, capítulo 20, do versículo 2 ao 5, a gente vê o Senhor expressando, né, proibindo a adoração a esse ser, a esse Deus. Mas como que eram os cultos a ele? O culto a Moloque não era só queimando crianças. O culto a Moloque era relacionado à orgia, sacrifício, à prostituição, coisas que acontecem ainda hoje, tá, queridos? Então, às vezes, alguém, né, do nosso geracional, ou até mesmo nós, né, eu não sei aonde esse vídeo está chegando, quem está alcançando, pessoas antes de Cristo, tiveram esse tipo de comportamento, de relação sexual dentro de um culto pagão, prostituição dentro de uma questão do paganismo. Queridos, isso não é somente aquele ser. Moloque também está recebendo essa adoração. Cronos também está recebendo essa adoração. E daí, as nossas sementes são roubadas e o tempo, nós ficamos caminhando em ciclos de repetição. Né? A gente não avança, a gente não vai. Fica sempre ali dentro daquele mesmo ambiente. Eu não sei se você já viveu isso, eu já falei isso em vários vídeos. Teve um tempo na minha vida, eu falava muito isso, que eu me sentia espiritualmente correndo numa esteira. Eu corria muito, orava, jejuava, Bíblia, tudo aquilo que o crente faz. Mas a sensação que eu tinha é que eu corria numa esteira, porque eu não saía do lugar. Nada prosperava, não avançava, e muito pelo contrário. Era um passo para frente e 10 para trás. Existiam muitas perdas, muitas, só o sangue de Jesus. Muitas derrotas. E com certeza, por trás disso, né, estava Cronos e Moloque roubando minha semente, me paralisando no tempo. E isso é muito sério, queridos, porque muitos cristãos estão aprisionados dentro disso. Em geral, existiam os sacerdotes de Moloque e eles tocavam tambores, queridos, que esses tocares de tambores não é todo tambor, tá?
Mas nesse caso, dentro desse culto pagão, o tocar de tambores era tocado muito alto. Para quê? Para que os pais não ouvissem as crianças gritando. Queridos, eu não consigo imaginar uma cena dessa. Sabe? Só de pensar. Eu tenho 3 filhas, minhas filhas já são adultas. Minha caçula está com 24 anos. Vai casar, queridos. Por isso que eu estou atrasando hoje, tá? Entrando mais tarde. A gente estava no apartamento arrumando a casa dela. Arrumando lá. Eu não consigo imaginar, sabe? Hoje eu tenho uma neta, né, de 2 aninhos. Eu não consigo imaginar como que você pega isso e sacrifica. E eu acredito que isso era feito com muita dor. Eu acredito que isso era um nível de engano muito alto. Muito alto. E ainda é hoje, queridos. Ainda acontece isso hoje. Não pense que hoje não acontece esse tipo de sacrifício do que acontece. E eu fico imaginando, né? Que algo realmente tinha que acontecer para que os pais não ouvissem. Mas tem uma situação que daí aqui eu quero dizer que havia outros sacrifícios, porque tem alguns achados, e daí não é questão bíblica, mas é achados arqueológicos, né? Porque essas estátuas de Moloque, elas existiram, e elas não eram imagens de escultura como nós vemos as imagens de escultura hoje. Elas eram altos, queridos. Então, eu vou colocar algo assim, não comparando, mas comparando em relação a tamanho, tá? Eu creio que era algo tipo Cristo Redentor, algo muito grande, sabe? Colocado num lugar elevado, num lugar alto. E tudo indica que dentro desse ser, né, Moloque, dessa imagem, tinha 7 ambientes que esses arqueólogos, né, que acharam várias coisas, colocavam como 7 armários, 7 compartimentos, aonde cada compartimento recebia algo, recebia um tipo de oferta, né? Recebia-se farinha. Queridos, olha só, eu não vou lembrar agora se é na peça, existe uma festa, eu não vou me lembrar agora, porque na verdade eu ainda não tive um entendimento ou uma revelação clara acerca desse texto, mas que fala sobre o sacrifício de uma efa de farinha. Então, farinha, né? Algo que era sacrificado ao Senhor, Moloque pedia, rolinhas, aves. Lembra que no sacrifício do tabernáculo tinha os níveis de oferta e um dos níveis era uma ave. Então, Moloque também pedia ave. Ovelha, primeiro nível uma farinha, segundo pássaros, né, ave. Terceiro, ovelha. Quarto, carneiro. Quinto, bezerro, queridos. Tudo que era sacrificado ao Senhor Moloque pedia. Sexto, bife, por quê? Por causa da gordura, né? Porque a gordura é o que sobe ao Senhor. Lembra que era até colocado a proibição de comer gordura por causa do aroma suave que subia. E sétimo, a criança, que era a oferta principal. Então existia níveis. A oferta, cada compartimento recebia um tipo de oferta, um tipo de adoração, até que se chegasse nessa criança, que geralmente era-se exigido que fosse o primogênito. Então, basicamente, né, de uma forma bem simples, havia sete formas, né, de ofertar Moloque. O deus Moloque também é conhecido, agora sim a gente chega no ponto onde a gente conhece, também é conhecido como o deus do aborto. Inclusive, queridos, tem algumas linhagens que chegam a trazer não é uma comparação, uma ligação sobre Cosme e Damião. Há uma ligação com Moloque, onde a origem deles, né, não é como conta a história tradicional, mas a origem deles está ligada diretamente a Moloque. Queridos, agora vamos lá. Eu falei desse culto pagão e tal, e daí você fala assim, graças a Deus, né? Eu nunca pratiquei isso, porque são coisas muito extremas.
E até onde eu sei, na minha família, na minha linhagem, ninguém praticou, então eu encontrei algo que não tem. Moloque, a gente colocou aqui como o deus do aborto, né? Ele recebe esse sangue do sacrifício do aborto. Ah, mas eu nunca abortei, eu tive um aborto espontâneo. Então, Moloque recebe esse sacrifício de morte, queridos. É complicado dizer isso, né? Foi um aborto espontâneo e Moloque está recebendo. É complicado e é doído para as mães, né? Eu sou mãe, nunca sofri um aborto, graças a Deus, até onde eu sei não, né? Talvez se eu sofri eu não tive entendimento ou conhecimento disso. Eu acredito que não. Mas como mãe eu sei que é doído. Mas eu quero que você entenda algo. O aborto espontâneo não é um sacrifício a Moloque. Ele se apropria de algo, ok? Ele se apropria daquele sangue derramado. Isso não quer dizer. Agora preste atenção, queridos. Porque tem uma linhagem que está acontecendo um negócio aí meio louco, tá? E já eu entro nisso. Isso não quer dizer que que o feto foi sacrificado a Moloque, ainda que seja um aborto intencional, e que essa criança está dentro de Moloque. Queridos, eu não creio nisso e eu não encontro respaldo bíblico para isso. Até mesmo porque, vamos lá, o que nós entendemos como cristãos? Que a criança pertence a quem? Ao Senhor, ok? Tanto que a criança nasceu, nós apresentamos ela ao Senhor, né? Dentro de uma consagração ao Senhor, e enquanto existe a idade da inocência, caso essa criança morra, existe o conforto, a dor de ter perdido uma criança, mas o conforto de que essa criança não se perdeu. É assim ou não é? Se nós cremos nisso, como é que nós acreditamos que um feto está dentro de Moloque? Na onde está o respaldo bíblico para isso? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque existe uma linhagem, inclusive de renúncias, que tem orientado que quando vai fazer a renúncia, tem que ir tirar essa criança do ventre de Moloque. Queridos, preste atenção, nós falamos ontem acerca que o Senhor não permite a comunicação com mortos. Queridos, o Senhor não permite a comunicação com mortos, ponto. Não está dizendo que não permite a comunicação com um velho morto, ou com um homem morto, ou com mulher morta. Não, é com mortos. Então, independente de quando essa pessoa morreu, se foi no ventre, se foi na primeira infância, se foi na segunda infância, ou se foi quando tinha 100 anos de idade, é morto. E o Senhor não permite essa comunicação. Então, tomem cuidado, queridos, porque há um tempo atrás eu atendi 5 pessoas, 5 mulheres, que fizeram esse tipo de oração e depois ficaram com a vida toda bagunçada. Toda bagunçada. E daí por quê que estão com a vida toda bagunçada? Porque fizeram comunicação com mortos. Entraram dentro da necromancia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso em vários vídeos meus. Nós precisamos tomar cuidado com tudo que ouvimos. Inclusive com aquilo que eu estou falando. Se você encontrar algo que não tem respaldo bíblico, aborte. Não receba. Retenha aquilo que é bom. Nós precisamos ter compromisso com a palavra, em conhecer a palavra para não ficar recebendo qualquer tipo de heresia. Isso é muito sério, queridos. Porque daí a gente vai lá fazer uma renúncia, achando que vai ficar livre e em vez de ficar livre, ficar mais preso ainda. Vamos voltar e recapitular essa parte. Tive um aborto espontâneo. Moloque se aproveita disso, queridos. Já falei isso com vocês. O diabo não tem misericórdia. Nenhum dos demônios tem misericórdia. Misericórdia é uma característica do nosso Deus. Deus é bom, misericordioso, longânimo, paciente. Ele é. O diabo ele só quer uma brecha. Vamos lá. Se eu tiver uma alimentação toda bagunçada, sem compromisso nenhum com a alimentação, eu vou ter problema de saúde?
Vou. Os demônios podem se aproveitar disso? Pode. Daí você pode falar assim, mas qual foi o meu pecado? Eu só não comi direito. Você foi levada lá na infância para ser consagrado dentro de um templo pagão. Os demônios vão ter interferência na sua vida? Vão. Você teve culpa disso? Não. Os demônios só querem brecha. E essa brecha pode ser consciente ou inconsciente, proposital ou não. Então eu não tive um propósito, mas um ser morreu dentro de mim. Profeta, pelo amor de Deus, agora o que eu faço? Ora. Consagro o ventre, dá ordem aos demônios para que eles saiam, para que eles batam em retirada. Se você abortou, escute isso, mulher. Se você abortou, levante uma oferta ao Senhor, porque você pagou. Você não somente sacrificou a Moloque, você pagou por isso. Você levantou uma oferta de dinheiro e de sangue. Levante uma oferta ao Senhor. De preferência que seja no mesmo peso daquilo que você levantou para abortar. Ah, hoje eu não tenho. Não tem por quê? Porque o Moloque veio e aprisionou tudo, roubou as sementes. Queridos, é muito comum mulheres que tiveram aborto proposital terem uma vida financeira destruída. E geralmente uma vida sentimental também. Por quê? Porque existe uma moeda mais poderosa falando para te amaldiçoar, que é um sangue derramado. Então, hoje, né, os homens pensam assim, eu estou livre disso. Se você ajudou uma mulher a abortar, faça o mesmo processo. Se lá no passado você teve um relacionamento, a mulher engravidou e você pagou para ela abortar, esse sangue também está sobre você. Porque o sangue dessa criança também era seu e você pagou para que esse sangue fosse derramado. Você foi um assassino, juntamente com ela. Então é tempo de limpeza, queridos. Volto a dizer, nós precisamos levar o pecado com seriedade do que é o pecado. Para que o Senhor venha nos limpar, nos purificar e nos santificar. Que o Senhor te guarde, queridos. Que o Senhor traga muita luz sobre você. E mulher, que o seu ventre queime com o fogo do Eterno, trazendo santificação, não somente o seu útero, mas todo o seu ventre. Tudo aquilo que está relacionado à reprodução feminina, seja queimado pelo fogo do Eterno. E que todas as obras malignas das trevas sejam queimadas dentro de você. Homem, em nome de Jesus, se você trouxe essa oferta para Moloque de dinheiro para que alguém abortasse, que as suas mãos, que as suas finanças queimem diante do Senhor e que essa maldição seja anulada e que vocês sejam livres em nome de Jesus, que haja liberdade em nome de Jesus, para que a igreja do Senhor possa fluir nessa terra. Seja abençoado, seja guardado, seja liberado em nome de Jesus. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.